No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu comecei a arrumar a casa dentro da minha empresa. Como eu peguei todo o propósito que eu tinha para o meu negócio e comecei a arrumar a casa de pouquinho em pouquinho, de coisinha minúscula em coisinha minúscula, e comecei a ver resultado ao longo do tempo. Mais uma vez, o tempo sendo implacável com todas as coisas, como eu costumo dizer aqui. Nesse vídeo eu quero te contar como eu fiz, por que eu fiz e quanto tempo levou. Já adianto que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser do dia para a noite, porque não foi do dia para a noite que você conquistou a bagunça que você olha para o lado agora e às vezes enxerga. Não foi do dia para a noite, vai demorar tempo, mas vai valer muito a pena. Por isso que eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo. Bom, como eu já disse em outros vídeos, a empresa que hoje eu gerencio é uma empresa passada do meu avô para minha mãe, depois para mim. Então é uma empresa que perdura por gerações. São empresas que perduram por aí pelo menos 3 gerações. E nem todas as gerações pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira. As coisas elas vão ficando por fazer ao longo das décadas. E aqui a gente não está falando simplesmente de anos, a gente está falando de décadas. Ao longo das décadas, as coisas elas vão ficando por fazer e vai virando rotina, vai virando paisagem ali. Até que chega um determinado ponto que você não consegue, ou pelo menos não deveria conseguir, conviver com aquela possível bagunça que você enxerga todo dia, falta de processos, papéis para todos os lados que se amontoam cada vez mais e você ali no meio daquilo tudo tentando colocar ordem no que não tem ordem. Essa foi uma decisão que a gente tomou, que eu não tomei sozinho, eu não sou o gestor único da empresa, porém a gente decidiu começar a organizar a casa. E da mesma maneira que você se encontra aí do outro lado, eu também me encontrava no seguinte sentido, no sentido de por onde eu começo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, quando o seu quarto, quando a sua casa está muito bagunçada, mas muito bagunçada, e depende única e exclusivamente de você, que você limpe a bagunça da sua casa. Existe receita mágica por onde começar ou você começa por onde você enxerga? Nenhuma decisão vai ser correta no sentido de eu devo começar por aqui. Então você deve começar por onde você bem entender, mas você precisa, a decisão mais importante é a decisão de sair da inércia, de começar com alguma coisa e por algum lugar. Olha só, parece brincadeira, a empresa não estava extremamente desorganizada, mas como todas as coisas que vão perdurando por tempos e mais tempos e mais tempos, as coisas elas vão ficando amontoadas, as coisas, o arquivo morto vai ficando desatualizado e cheio de caixa jogada, o escritório vai ficando cheio de papel, processos não são bem feitos porque muitas das vezes eles não existem, e era assim que eu me encontrava há 8 anos atrás. A empresa era bem tocada? Sempre foi bem tocada, sempre foi na rédea curta, com as finanças em dia e uma empresa que girava e que gira legal até hoje. A questão não é essa, a questão é que a minha empresa, o interno da minha empresa, tinha coisa por fazer, tinha esse amontoado de papel, tinha processos sem definição, tinha setores que eu precisava organizar e os setores eu não organizava, então os setores eles meio que se misturavam e não tinha uma pessoa certa para tratar de tal problema, e as coisas vão nessa toada até o dia
em que a gente decidiu que não tinha que ser assim e não iria mais ser desse jeito. E aí, nesse belo dia que a gente acordou virado do avesso, a gente decidiu começar, parece brincadeira mais uma vez, a gente decidiu começar pelo amontoado de chaves que a gente tinha num pote de... Olha só como é que eram as coisas. A gente tinha um pote de margarina, aquela margarina delícia, e a gente tinha todas as chaves da empresa ali jogadas naquele pote. E para surpresa de 0 pessoas, a gente sofria com chave sumindo, chave que ninguém sabia de onde era, chave que não tinha um porquê dela estar ali. Enfim, desorganização gera desorganização. As chaves estavam mal organizadas e a gente era o único culpado disso. É por isso que a gente sofria tanto com as chaves. Compramos um organizador de chaves e colocamos ele na parede e organizamos assim todas as chaves, todas etiquetadas, todas com o setor correto, todas com uma descrição certinha, e mandamos ainda fazer uma cópia de todas as chaves para a gente deixar em casa, caso precisasse de uma cópia, a gente pelo menos teria essa cópia a pronto emprego, a gente não ia mais ficar trocando miolo de fechadura, enfim, aquele negócio todo. Parece uma decisão esquisita, parece uma decisão ruim não, mas parece uma decisão pequena demais para ser tomada num mundo de coisas que estavam acontecendo, mas foi o local que a gente conseguiu identificar que tinha problemas e, olha, se tem problema, vamos começar por ali. Hoje eu conto isso com muito orgulho, porque foi uma decisão que tirou a gente da inércia, daquela inércia de que você não precisa fazer nada, é só ir trabalhando, só ir vendendo, só ir gerindo sua empresa. Não, as coisas vão se amontoando, elas vão se tornando cada vez mais presentes ali no dia a dia, e se você pretende crescer, você cada dia precisa de mais e mais e mais organização. E foi com uma decisão esquisita dessa, pequena, eu sei, mas que a gente começou a colher o resultado, que tirou a gente da inércia. Hoje a gente já não perde mais as chaves dentro da empresa, muito pelo contrário, hoje a gente, de 8 anos para cá, a gente cresceu algumas etapas aí e a gente nem coloca no radar chave como um problema dentro da nossa empresa. Assim como a gente não coloca mais arquivo morto como problema dentro da nossa empresa, assim como a gente não coloca mais o conflito entre setores, que era uma coisa que pegava muito e a gente teve que arrumar no meio do caminho, a gente não coloca mais isso como problema porque foi arrumando. Por que que eu trouxe a questão da chave aqui para você? Porque às vezes é na questão mais inusitada possível que vai fazer você sair da inércia para começar a arrumar. Se você tem uma casa inteirinha bagunçada, não importa por onde você comece, não importa o que você arrume, ela vai ficar um pouquinho mais arrumada do que anteriormente. Se você simplesmente arrumar a cama, a sua casa vai estar um pouco mais arrumada e você vai ter vontade de arrumar o restante da casa. Foi assim que aconteceu com a gente. Gabriel, com certeza em 6 meses, em 8 meses, vocês conseguiram colocar em ordem tudo isso então, né? Negativo. Se você está achando que vai ser uma questão de meses, você está muito enganado. Eu quero que você faça um retrospecto para você entender do que eu estou falando. Há quanto tempo você não organiza a sua empresa? Se é que um dia você organizou. Há quanto tempo isso acontece?
isso não acontece? Há 2 anos? Há 3 anos? Há 5 anos? O tempo que você não organiza a sua empresa vai ditar o tempo que vai demorar para você organizar, agora com uma mente virada para a luz, para você organizar a sua empresa. Eu, modéstia à parte, demorei muito tempo. Eu digo modéstia à parte porque vai ter gente que vai demorar mais tempo do que isso. Eu demorei longos 6 anos para organizar minha empresa, organizar os papéis da minha empresa, organizar os setores dentro da minha empresa para que cada pessoa responda por uma atividade diferente. Eu demorei 6 anos para organizar o manual interno de processos da minha empresa, e como eu já disse em outros vídeos, esse manual é o manual que vai reger todos os processos da sua empresa. Colocar no papel esse manual não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é fazer com que todo mundo aplique o que está no papel. Cada função aplique da maneira como está no papel. Essa é a parte desafiadora, essa é a parte difícil. Então, coloquei o meu manual interno de processos para girar, mesmo que aos trancos e barrancos, mas a gente foi aprimorando cada vez mais esse manual interno de procedimentos. Organizei um regulamento interno que sem ele a nossa empresa hoje simplesmente não consegue girar. Regulamento interno, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é de bom tom ser feito, o que não é de bom tom ser feito. E todos os colaboradores que entram na empresa já entram com uma cópia desse regulamento interno, já entram sabendo como são as regras da empresa e o que ele vai fazer, que também está no manual interno de processos. Tudo isso faz parte de uma reestruturação que eu tive que passar se eu quisesse assim crescer ou se eu quisesse mudar de patamar na minha empresa. Se eu quisesse continuar na mesma, eu poderia ter ficado lá atrás, mas se eu quisesse crescer, eu tinha que tomar essa decisão de organizar as coisas. E hoje, se eu tenho um manual interno de processos para quase todos os processos que são feitos dentro da minha empresa, manual com 10, 15 páginas de manual, dependendo da função, isso foi fruto de uma coisa só. Isso foi fruto da gente pegar aquele molho, aquele pote de margarina com todas as chaves dentro e começar a arrumar a casa. Foi fruto da nossa arrumação com as chaves lá atrás que hoje eu consigo ter um manual interno de processos dentro da minha empresa, um regulamento interno dentro da minha empresa, procedimentos sendo feitos mesmo quando eu não estou em loco ali na empresa, mesmo quando o gerente da área não está em loco na empresa. Isso tudo é fruto das chaves lá de trás que a gente decidiu organizar. Então não menospreze por onde você vai começar a organizar a sua empresa. O mais importante é você sair da inércia. Se esse vídeo fez você refletir em alguma situação dentro da sua empresa, se esse vídeo fez algumas fichas caírem para você, porque eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando no seu próprio negócio, por favor, considera se inscrever aqui no canal, considera deixar um comentário, deixar um like nesse vídeo. Todo engajamento é muito bem-vindo para o progresso do próprio canal. Então, vamos fazer essa política do ganha-ganha. Se você ganhou algum conteúdo aqui, se alguma ficha caiu para você e você vai
poder usar no dia a dia, e de coração eu faço votos para que fichas tenham caído e você use elas no dia a dia, a única coisa que eu peço em troca é o seu engajamento. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo aqui até agora nesse momento, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!